tudo bem? Vamos falar de comunicação não violenta? A CNV foi criada para facilitar, de alguma forma, a restauração do diálogo entre as pessoas. É uma forma de nos conectarmos uns com os outros e enxergarmos a humanidade que existe dentro de cada um de nós. Porque todos nós, em essência, somos bons. Não é essência má no ser humano. Mas a gente precisa voltar a enxergar dessa forma. E a CNV nos possibilita essa reconexão uns com os outros. Meu nome é Fábio Santos, fundador da Bona Empatio, facilito cursos de CNV e cultura de paz. Eu gostaria de falar hoje com você, pai e mãe, que tem filhos pequenos e que estão à procura de uma forma de educar os seus filhos de uma forma mais positiva, menos violenta. Então, a CNV veio para isso. Isso e muitas outras coisas. Como é que ela funciona? É uma ferramenta social capaz de transformar conflitos em oportunidades de aprendizado e crescimento. Conflitos que existem no lar de todos nós. A gente, quando casa, sonha numa família perfeita, onde não vai haver nenhum tipo de briga, problema, conflito. E isso é impossível, porque nós, seres humanos, somos cada um universo único, infinito, querendo manifestar aquilo que está dentro de cada um de nós. E querendo também estabelecer as conexões entre os membros da família. Mas existe também a relação de poder entre cada um de nós. Cada um tem uma vontade, cada um tem um desejo, cada um tem uma opinião, e no dia a dia isso se manifesta e gera, obviamente, conflitos entre cada um. Então, o que acontece? A CNV propõe a restauração do diálogo através de uma forma em que eu possa me expressar de uma forma autêntica, mostrando aquilo que está vivo dentro de mim, e que eu possa escutar o outro por inteiro, com empatia, me colocando no lugar do outro. Isso é um exercício muito importante e que muito pouco há nos lares, porque o diálogo hoje vive uma grande crise, ainda mais depois das mídias sociais, da internet. Parece que nós não temos mais paciência para escutar o outro e todos nós estamos cheios, plenos de certezas nas nossas opiniões, nos nossos pensamentos. Então é preciso voltar ao tempo em que a gente sentava para conversar, para dialogar, sem querer vencer o diálogo, sem querer impor a nossa opinião, mas que a gente possa crescer um e o outro nesse momento de diálogo. Então, qual é a forma que eu posso educar então meus filhos com a CNV? Bom, eu diria que a melhor forma de fazer isso é através do próprio exemplo, porque a criança, até os 7 anos, ela aprende bastante, não com o que eu digo para ela, mas da forma que eu faço. Então não é o que ela vai ouvir de mim, mas é o que ela vai ver eu fazendo. Então, se eu consigo colocar CNV na minha vida, ela naturalmente vai aprender isso. Ela vai espelhar o pai e a mãe e procurar então copiá-lo nos seus comportamentos, porque ela tem uma visão do super pai e da super mãe. Então é natural que ela aprenda observando. Então, a melhor forma de ensinar a CNV é colocá-la primeiro para mim mesmo. Como é que eu faço isso? Segundo Marshall Rosenberg, o criador da CNV, é preciso que eu comece a ouvir mais as pessoas. Então, ouça mais o seu filho, ouça mais o seu marido. Ouvir para aprender. Ouvir e procure se colocar no lugar do outro. Naquela situação, se coloque no lugar dele. É muito comum, às vezes o filho vem, cai, machuca, e o pai fala: não, isso não foi nada, levanta, isso não é nada. Mas o menino sentiu dor. Pode ter batido o joelho, machucado, e está ali chorando. E o pai diz: não foi nada, levanta. Ou seja, é preciso se colocar no lugar dele e perceber que sim, houve uma dor. Pode ser uma dor suportável para mim, irrelevante, mas para o seu filho pequeno, de 2, 3 anos, não, é uma dor importante.
E que se eu me colocasse no lugar dele, com a idade dele, com o medo, a insegurança dele, sim, eu choraria igual ele. Então é importante dizer que sim, meu filho, doeu, né? Compreenda ele. E se ele estiver chorando, você fala: eu compreendo a sua dor, dói mesmo. Quando eu caí também doeu, eu também chorei. E acolha ele. Dê um abraço nele, um beijo nele e diga: e aí, está melhorando? Vamos passar um remédio? Vamos fazer uma limpeza? E pode ser que a criança já diga de cara: não, já passou, já está ótimo. E já sai correndo para brincar. Ou seja, ela percebe que ela foi escutada, ela percebe que ela teve atenção, e isso é muito importante numa educação entre pai e filho. Que a criança cresça percebendo que o que ela fala é importante. Ela cresça percebendo que há uma atenção do pai sobre ela, da mãe sobre ela. E isso faz com que ela passe a confiar nos pais, em ter maior admiração, e isso é muito importante. Uma outra parte, além da escuta, e não menosprezar a dor do outro, isso é muito importante, não menosprezar a dor do seu filho, não menosprezar o medo, a dúvida e segurança dele, mas dar escuta para ele, para que ele fale, para que ele conte o que está acontecendo dentro dele. É importante que a gente possa estar atento aos sentimentos que estão vivos dentro dele e dentro de mim. Então, certa vez, minha filha estava muito agitada, insegura, um pouco chorosa, e não sabia explicar por quê. Ela estava se sentindo insegura. E tentamos conversar com ela. Ela iria para a aula, para a escola, e conversando com ela, dizendo que não havia problema nenhum, não havia perigo. Estávamos apenas no campo da lógica, do racional, do mental, e isso não resolvia. Não resolvia, e ela disse: ninguém me entende, e saiu de perto. Então eu fui atrás dela no quarto, e lá sentei junto com ela na cama, coloquei a mãozinha nela, para ela se sentir acolhida, e disse para ela: o que você está sentindo? Não sei, pai. Então respira, fecha o olhinho e tenta dar nome a esse sentimento. Vamos nomear esses sentimentos. Então vamos conversando ali, perguntei como é que ela tá, se o coraçãozinho dela estava apertado, se ela estava se sentindo um nó na garganta, se havia uma dor no peito, sinais externos do que poderia serem os sentimentos. E nós fomos identificando que havia uma angústia, havia uma insegurança, havia um medo, talvez. Enfim, nomeamos alguns sentimentos. Depois que a gente deu o nome para esses sentimentos, ela olhou para mim com um olhar de alívio, respirou aliviada e falou: ok, pai, estou me sentindo bem, é isso mesmo. Você me entendeu. E levantou e saiu para brincar. Ou seja, às vezes que a criança precisa não é da lógica do racional, mas do acolhimento emocional, desse apoio. Ela precisa se sentir compreendida. Ela mesma não tem noção do que está passando dentro dela, de emoções. E se a gente ajuda ela a compreender isso, ela percebe que é normal, que é natural, que está tranquilo, está tudo certo. E que isso faz parte da vida e ela fica melhor, mais tranquila e tudo isso passa. E os sentimentos que vêm logo em seguida são de tranquilidade, de acolhimento, de alegria, de aceitação. Ou seja, nós precisamos ter esse tempo com os nossos filhos. Não tentar resolver e solucionar tudo de uma hora para outra, do ponto de vista mental, racional, mas de dar esse acolhimento emocional e dizer: estamos juntos, estou contigo. Tá doendo? Tô junto. Logo passa. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Enfim, as crianças precisam disso dos pais. Outra coisa, eu preciso então estar atento aos meus próprios sentimentos. Então, quando os meus filhos estão sentindo aflição, dor, insegurança, como eu me sinto, é importante eu pensar também em mim, porque muitas vezes a gente se cobra
uma alta performance enquanto pais, enquanto, né, educadores. Quer dizer, eu preciso estar sempre bem para poder educar meus filhos. E estando sempre bem, eu também exijo que ele, meu filho, minha filha, também tenham a mesma performance emocional. Que eles estejam sempre bem. E isso não é real, isso não é factível. Nós somos seres dotados de emoção e precisamos aprender a identificar e vivenciá-los. Então, se eu percebo que eu estou angustiado com isso, eu preciso entender por quê. Por que eu estou sentindo essa aflição? E aí vem as necessidades, porque a cada sentimento existe uma necessidade ou mais vinculadas. Porque por que eu sinto essa ansiedade? Será que eu tenho a necessidade de ter aprovação no meu exercício de pai ou mãe? Aprovação diante do meu pai e da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, etc. Será que eu me sinto inseguro e eu tenho necessidade de ter essa autoridade diante dos meus filhos? Que eu não posso demonstrar fraqueza? Então eu tenho necessidade de exercício de autoridade porque senão eu sinto medo de não ser respeitado e eu tenho necessidade de respeito? Ou eu tenho necessidade também de ter mais liberdade ou autonomia? E pode ser que naquele momento eu precise, né, de cuidar das minhas coisas e não tenho tempo para olhar para o problema do meu filho, da minha filha. Porque eu também tenho uma profissão, eu também tenho os cuidados do lar, eu também tenho meu marido, minha esposa para cuidar, para me relacionar. Ou seja, existem muitas necessidades dentro de mim, mas também dentro do meu filho, e que eu preciso estar atento. Porque são essas necessidades que nos movem durante todo o tempo. A minha necessidade de acolhimento, a minha necessidade de liberdade, de divertimento, a minha necessidade de segurança. Então, quando eu percebo que eu estou angustiado, porque eu possa cavar mais aqui dentro de mim e perceber qual é a minha necessidade. Isso é importante. E quando meu filho estiver também com algum problema, que eu veja isso dentro dele. E que nós possamos conversar sobre isso, dialogar sobre isso. Como eu posso atender essa necessidade minha e também a do meu filho? Se eu conseguir equacionar isso, eu vou ficar bem e ele também. A minha necessidade atendida vai gerar um sentimento de alegria, de prazer, satisfação em mim e nele, se a dele também for atendida. Esse é o grande exercício que temos que fazer dentro dos nossos lares. Ter um olhar para os sentimentos de cada um e as necessidades que estão vivas dentro de cada um. Se nós conseguimos ter esse olhar, nós conseguimos ver além do comportamento. Porque aquele comportamento que a gente julga inadequado, errado, ruim, na verdade ele é só um sinal do que está por trás. E eu não devo então condenar a pessoa. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, minha filha é mau. Não, aquele comportamento dele significa que de alguma forma existe alguma coisa que para ele é importante que não está sendo visto, não está sendo atendido. Então é hora de eu, compreendendo isso, perguntar para ele: meu filho, para você é importante isso, aquilo, como eu posso te ajudar? Então às vezes ele não está querendo ir para a escola, está chorando. Então eu devo perguntar para ele: meu filho, você está com necessidade da minha presença? Você está com necessidade de proteção? Você está com necessidade de acolhimento? Que eu possa oferecer isso para ele, mas que eu possa também explicar para ele, sem exigências, de que estudar é importante. E aí entra uma coisa que eu acho muito importante que a CNV nos diz: eu não devo educar meu filho, minha filha, com base em punição ou em merecimento. Por exemplo, se você for para a escola, eu te levo para tomar sorvete depois. Ou seja, um merecimento. Se você não for para a escola, você não vai viajar com a gente no final de semana. Aí entra a punição.
Veja bem, quando eu faço isso, eu tiro do meu filho o sentido daquilo que realmente é importante. Que ir para a escola é importante porque é necessário o desenvolvimento intelectual, cognitivo, mas também de relacionamento que ele vai ter lá na comunidade, né, da sala dele, com os professores, que é importante para o próprio desenvolvimento dele e para o futuro dele. Então, ir para a escola faz sentido por si só, porque tem um objetivo ali, tem algo que é mais importante e que não está relacionado nem com o sorvete, nem com a viagem, nem com o merecimento, nem com a punição. Se ele compreende isso, ele vai desejar ir para a escola. Isso para ele vai ser importante, porque ele deseja se desenvolver enquanto ser humano. Que ele deseja sim aprender na escola, que ele deseja desenvolver suas amizades, seus relacionamentos dentro da escola. E não porque ele vai ganhar o sorvete ou porque ele vai deixar de ir para a viagem. Então, retirar essa condição de merecimento e punição. Outra coisa, a diferença entre pedido e exigência, que a CNV nos mostra. Quando eu digo para meu filho que você tem que ir para a escola, eu te peço que vá para a escola, por exemplo, isso ele está lá com seus 6, 7 anos, por exemplo, e ele chora e diz que não vai, como é que eu me sinto quando ele diz que não vai? Se eu sinto raiva dele nessa hora e digo, não, você tem que ir sim, eu estou mandando, então porque não era um pedido, era uma exigência. E a exigência é sempre uma forma de violência, porque o seu filho vai ter que se submeter à sua autoridade, mas ele vai se submeter achando ruim. Ele pode se submeter por medo de apanhar, ele pode se submeter por sentimento de culpa ou vergonha, e pode ser que ele vá, mas que ele vá pensando, nossa, meu pai é horrível comigo porque ele me obriga a ir para a escola e eu não gosto de ir para a escola. Então perceba que quando eu tento exercer essa autoridade com ele, porque quem manda aqui sou eu, porque eu sou o pai, quando eu tento exercer essa autoridade, é porque eu tenho medo de perder essa autoridade, eu me sinto inseguro. Para mim é necessário o respeito à autoridade, porque eu tenho medo de perder isso e ele não me respeitar mais. Eu preciso olhar para mim e entender isso. Mas o que acontece? É porque se é uma exigência, isso tem que estar claro para mim, eu estou exigindo. Mas o ideal é que não fosse, é que fosse um pedido, que se ele dissesse não, que eu procurasse então me colocar no lugar dele, ter empatia por ele, entender os seus sentimentos, entender o que está acontecendo. E eu preciso oferecer um espaço para ele de fala, de escuta. Meu filho, por que você não quer ir para a escola? Me conta. O que você sente? Ah, pai, eu sinto medo. Medo de quê? Não sei, pai, mas eu tenho medo. E você tenta compreender junto com ele o que está acontecendo. Pode ser que ele não queira dizer nesse primeiro momento, e eu tenho que respeitar e entender. Então seria importante eu dizer para ele, então vamos passar o dia hoje juntos, você não precisa ir para a escola, eu vou ficar com você o dia todo, olha que legal. E pode ser que durante todo esse dia, sem que ele se sinta culpado por não ter ido à escola, porque eu não desejo, pela CNV, eu não desejo gerar culpa nele, que eu esteja com ele e abra esse espaço para ele. E pergunte, meu filho, você quer que eu vá com você na escola? Posso ir lá conversar? Para que eu possa entender o que está acontecendo? Pode ser que ele diga sim, quero. Veja bem, você está dando confiança para o seu filho se manifestar, dizer o que ele sente, o que ele pensa e aquilo que é importante para ele. Pode ser que você perceba mais à frente que ele pode estar se sentindo vítima de alguma violência, de bullying, de algum comportamento inadequado de algum colega, de algum professor.
Enfim, são hipóteses. Mas se eu parar para escutar meu filho, possa ser que eu chegue a essa situação, identifique essa situação e possa então ir lá conversar e tentar resolver. Mas se eu simplesmente tento exercer a minha autoridade sem me colocar no lugar do meu filho, sem fazer essa empatia, eu vou empurrar ele para o local em que ele se sente pior, inseguro, com medo, e ele vai pensar: meu pai não me entende, meu pai não quer o meu bem, porque meu pai me empurra para o local que eu menos gosto no mundo. Então, se eu desejo manter esse vínculo entre pai e filho, é preciso que eu escute ele, é preciso que eu me coloque no lugar dele em qualquer situação. É preciso que eu não menospreze os sentimentos dele e que eu trate meu filho com respeito. Com respeito. Não tem essa de, mas nem é gente ainda. Não vou conversar com meu filho, nem é gente, não vou nem dar moral para ele. Não, ele é gente sim, precisa ser escutado. E eu preciso validar esses sentimentos dele e compreender as necessidades que não estão sendo atendidas quando esses sentimentos são de valência negativa, vamos dizer assim. Porque todos os sentimentos são bons. Todos eles são bons. Porque eles nos dizem que estamos aqui vivos, temos sentimentos e são vinculados às necessidades. E aí vem o autoconhecimento. Quais são as minhas necessidades enquanto pai ou enquanto mãe? Quais são as do meu filho? Então, se eu consigo colocar a CNV no dia a dia da minha família, nessa dinâmica familiar, eu começo a criar, eu diria que é um espaço de intimidade, onde a gente começa a compreender um ao outro. Certa vez, eu fiz um exercício de escuta entre duas adolescentes, melhor dizendo. Então, eu coloquei para fazer uma escuta de uma história da outra. E eu falei: olha, você só escuta e tente se colocar no lugar dela. Ao final do exercício, a adolescente que estava falando disse para mim que foi uma experiência única na vida dela, porque na casa dela não tem diálogo, na casa dela ninguém me escuta, e quando eu abro a boca, eles falam para eu calar a boca, que eu não sei de nada, enfim, não há espaço de fala. Isso chega nesse ponto da adolescência porque desde o início nos comportamos assim. Não é de uma hora para outra. Desde o início, desde bebê, vai crescendo, eu não crio momento de diálogo. Então pensa na situação em que a gente possa sentar todos em família e perguntar: e aí? O que cada um está sentindo? O que é importante para cada um? Pergunta, deixa cada um se manifestar. O que você tem de necessidade? Nós não sentamos à mesa para almoçar, para jantar, para comer, não sentamos juntos para ver um filme, etc. Por que não possamos sentar juntos para dialogar e ver o que está sendo importante para cada um, o que está sendo atendido ou não dentro de cada um? Eu tive essa experiência muito forte quando eu morava em Alto Paraíso, na Chapada, em Goiás. E lá nós não tínhamos televisão, então nós tínhamos a oportunidade de todos os dias, à noite, sentarmos em volta da mesa. Também não havia internet, lá na fazenda não havia sinal. Então nós sentávamos em volta da mesa e tínhamos a possibilidade de todos os dias conversarmos uns com os outros. Eu tenho 3 filhas. E podíamos então ter a oportunidade de validar os sentimentos, como foi o dia de cada um, o que estava sentindo, quais eram as dores, quais eram as alegrias, quais eram as dificuldades, celebrar aquilo que foi bom, perceber se estávamos atendendo às necessidades de cada um da família. Isso cria uma intimidade muito importante, muito saudável, a ponto de que eu conheço muito os meus filhos e eles me conhecem muito também. Isso faz toda a diferença na dinâmica familiar, toda a diferença. Então, é ter mais confiança nos relacionamentos, menos controle. Isso é um passo a passo que vai acontecer. Quanto mais eu dou escuta, quanto mais eu tenho empatia, mais eu posso confiar no outro. Quanto mais eu me expresso de forma não violenta, dizendo com
com menos avaliações, com menos julgamentos, com menos rótulos, com menos aquela violência embutida, com aquele olhar condenatório. Quanto mais franco do ponto de vista da minha honestidade, do que eu sinto, da minha autenticidade, melhor dizendo, ao falar com meu filho, mais ele vai me admirar e vai me respeitar, porque ele não vai me obedecer por medo de mim, ele não vai me obedecer por vergonha ou por sentimento de culpa, mas por admiração e compreensão do sentido do meu pedido. Então, nesse sentido, dessa maneira, utilizando a CNV, eu começo a criar as regras, os limites da minha casa, não pelo belo prazer de exercer um poder, que acontece com muitos pais. Começam a criar várias regras sem sentido, sem nenhum sentido, apenas pelo exercício do poder, da autoridade. Muitas vezes é uma prática que eu estou repetindo, que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o avô, e por aí vai. E eu vou repetindo isso de forma normótica. Então é preciso que os nossos filhos questionem o porquê das coisas. Isso é fundamental na dinâmica familiar. Quando eu digo para o meu filho, faça isso, e ele perguntar, mas por quê? Não ache ruim, ache bom. Que ele está exercendo o senso crítico dele de procurar entender o porquê. Se eu digo para ele que ele tem que fazer isso, por exemplo, que ele tem que dormir até tal hora, que ele tem que deixar a cama arrumada, que ele tem que deixar as roupas dobradas, que ele tem que deixar a mochila da escola arrumada no dia anterior e por aí vai, ou criando as regrinhas, ele vai perguntar por quê, e é muito bom que isso aconteça. Não ache ruim e não tenha preguiça de explicar. Mas quando ele faz isso, ele está validando com você aquele limite, aquela regra. Ele está validando. E é importante porque pode ser que eu esteja repetindo uma regra sem necessidade nenhuma, que eu aprendi e estou tentando manter e nem eu mesmo sei a razão dela existir ainda. Então, os nossos filhos nos atualizam diariamente das limites, das regras que nós mesmos criamos ou repetimos dos nossos pais. Isso é muito salutar. Não podemos ter medo disso, nem ficar com raiva caso isso aconteça. Quando ele compreender que aquela regra faz sentido para ele e faz para todos da casa, e que todos vão ter as necessidades atendidas se essa regra for aplicada, ele mesmo vai desejar cumprir aquela regra. Mas se ele perceber que essa regra não faz sentido e está apenas atendendo a minha necessidade de autoridade e poder, ele não vai querer cumprir aquela regra. Então eu preciso estar aberto para essa renovação, estar aberto para entender que os nossos filhos vieram também nos ensinar alguma coisa e que eu devo respeitá-lo por isso. E ele compreendendo que eu também desejo aprender com ele, se estabelece uma relação de confiança mútua, uma admiração, e daí floresce o amor, e daí fornece uma cumplicidade na família que todos nós desejamos, todos nós queremos. Nossos filhos a cada dia vão se manifestar com necessidades muito dinâmicas, elas variam todos os dias, todos os momentos, não são estáticas. Eu preciso estar atento a isso. Pode ser que um dia ele esteja com maior necessidade de autonomia e ele pode estar mais questionador, teoricamente mais rebelde. Faz parte do crescimento dele, eu tenho que estar atento a isso, compreendê-lo. E pode ser que eles tenham em determinado dia maior necessidade de apoio, esteja um pouco mais triste, um pouco mais ensimesmado. Eu devo estar, então, presente para atendê-lo nesse momento. Ele pode ter necessidade de compreensão, de sentido das coisas. Então, tudo isso faz parte do crescimento dele. O importante é que eu continue firme na minha vontade de estar conectado com ele, com muita compaixão, com muita vontade de estar
junto com ele nesse crescimento, apoiando ele. Quanto menos eu usar palavras de agressão, de julgamento, quanto menos eu gerar nele sentimentos de culpa e vergonha, mais conectados nós estaremos. E pode ser que o aprendizado e o crescimento dele seja de uma forma muito feliz, muito alegre. Não que deixarão de haver conflitos, mas ele mesmo saberá resolver esses conflitos com você. É possível que ele mesmo comece a dar aula de CNV para você. Ele mesmo observe os próprios sentimentos, observe o seu sentimento, comece a perceber as necessidades e as estratégias que estamos adotando para atender essas necessidades. Os nossos filhos, como eu já ouvi certa vez, é preciso que nós os apoiemos. Quanto menos atrapalhar, mais certo vai ser a sua educação. Porque muitas vezes somos nós, pais, que colocamos neles os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos preconceitos, as nossas fobias, enfim. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos colocar dentro deles as nossas dificuldades, sendo que eles podem ser agentes de transformação nossa mesmo, quanto pais. Então eu faço esse convite para que vocês se abram para eles com respeito, ouçam mais os seus filhos, mas também ouçam a si mesmos enquanto pais. Estejam abertos a essa transformação. Compreenda o que está vivo dentro de cada um de vocês. Tenham autoempatia. Percebam que, apesar do seu filho te ver como super pai, você não é um super pai. Você é um pai que tem as suas virtudes e fraquezas, que tem as seus momentos de alegria e de dor, de insegurança e de firmeza. E quando o seu filho passar a te ver dessa forma, ele vai te admirar muito mais, te respeitar muito mais, vai querer aprender com você muito mais. Que a CNV possa entrar então nas nossas vidas como uma filosofia, eu diria, de não violência, de cooperação em ver o outro bem, com bem-estar. O milagre, vamos dizer assim, do bem-estar acontece quando as necessidades de cada membro dessa família vai sendo atendido. Então faço esse convite para vocês, que possa conhecer mais a comunicação não violenta e colocá-la no seu lar. Você vai perceber a transformação que vai acontecer se você estiver empenhado em fazer essa jornada de autoconhecimento em você primeiro, pai, para que pelo seu exemplo possa também transformar a vida dos seus filhos. Até lá.